Deus existe? Essa é uma pergunta que gera muita polêmica, dá muito o que falar. E sempre vai existir pessoas com essa pergunta na cabeça. Deus existe? Porque sempre vai existir pessoas com essa pergunta na cabeça, porque se você já tem a resposta, o seu filho talvez não tenha, o seu neto talvez não, né? Você talvez nem tenha neto, ele vai vir e vai surgir essa pergunta na cabeça dele. E uma vez, na sala de aula, o professor chegou e perguntou: quem crê em Deus? Todo mundo levantou a mão. E ele falou: agora eu vou passar um trabalho para vocês em que vocês vão ter que provar para mim que Deus existe. Vocês vão ter que provar que Deus existe sem falar de Bíblia e sem falar de religião. Vocês vão usar aí a cabeça de vocês e me criar uma tese, uma teoria provando que Deus existe, certo? E todo mundo ficou: poxa, como que eu vou provar isso? E um falou assim: Deus é amor. Aí o professor falou: tá na Bíblia que Deus é amor. O outro falou: veja o sol, a natureza. Aí o professor falou: a Bíblia fala alguma coisa sobre que Deus é o sol, Jesus é o sol e tal. E o outro falou: olha a natureza. Aí ele falou: não, isso aí não significa nada para mim. Então tudo que a gente falava, ele falava: é bíblico. Isso aí é da religião tal, a religião tal crê assim. E eu fiquei matutando ali, pensando, e eu falei: professor, não tem como eu te provar que Deus existe sem falar de Bíblia ou de religião. E ele falou: não, Mateus, tem. E aí eu fiquei pensando, e eu imaginei o seguinte, eu fiz a seguinte comparação. Imagina uma empresa muito grande mesmo, uma multinacional. Sei lá, imagina aí a Nike ou a Coca-Cola, imagina uma empresa grande. E daí você trabalha nessa empresa. Você é um dos que trabalha na empresa. Essa empresa tem 1000 funcionários ou mais. E ela está instalada na capital de São Paulo. E tem 3 turnos. Manhã, tarde e noite. E tem o pessoal que trabalha no horário administrativo. Então tem muita gente. E ali você trabalha na parte de embalagem. O seu amigo trabalha na parte do corante. O outro trabalha na parte de propaganda. Cada um trabalha num setor. E no setor que você trabalha tem muitas pessoas, no outro setor tem muitos, então é muita gente mesmo. Agora imagina que tem ali na capital de São Paulo, aí tem outra em Ribeirão, e tem muitos funcionários também, e tem outra em São Carlos, e tem muitos funcionários também, e tem outra nos Estados Unidos, e tem outra no Japão, e tem outra no Canadá, e assim por diante, muitas. Aí você pensa, uma mega empresa que tem em vários lugares, e lá nas outras cidades tem pessoas que fazem a mesma coisa que você na mesma empresa. Aí você para e pensa: quem é o dono dessa grande empresa? Quem é o dono? Quem fundou? Quem inventou? Lá no seu trabalho você tem o seu encarregado, o seu líder, o seu supervisor, até o gerente. Você pode até ter contato com o gerente, com o líder, com o encarregado, com o supervisor. Mas e o dono? O cara que inventou, o cara que criou tudo. Está entendendo onde eu quero chegar? Você não tem acesso ao dono. Você não chega, você não vê, você não ouve, você não pega, você sabe que ele existe, você sabe que ele fundou, você sabe que ele criou aquela empresa, mas você nunca viu ele. E eu peguei e dei essa teoria para o professor. E eu falei, aí teve uma pessoa que falou assim para mim: mas quando você vai fazer entrevista para entrar numa empresa, a empresa fala, quem está dando a entrevista fala tudo sobre a empresa, quando que ela surgiu, como que ela foi criada, quem foi o dono, quem que fundou ela e tudo mais. Dá até uma cartilha, dá uma apostila com a história da empresa. Eu falei: isso é verdade. É a mesma coisa Deus. Se você procurar saber, você vai saber quem é, você vai conhecer, você vai entender. Aqui, é igual a Bíblia. Lá na entrevista não te dá um panfleto, uma apostila falando sobre a empresa e tudo mais. E você pode pesquisar também, se você quiser pesquisar e saber sobre a empresa que você trabalha. É a mesma coisa com Deus. Você pode pesquisar, você pode procurar saber, você pode procurar conhecer, você pode procurar até entrar em contato através da oração. Entende? Então, dessa maneira eu provei para o meu professor que Deus existe. Eu falei: precisa ter um fundador, um criador, um organizador. E
esse cara que fundou, criou, organizou, talvez eu não tenha contato com ele. Eu sei que ele existe, eu sei que ele criou, que ele fundou, mas eu não tenho acesso direto a ele. Eu apenas sei que ele existe. Entende? Por exemplo, é igual há anos atrás, tinha aquela perua do Baú da Felicidade que vinha de porta em porta, né? Te oferecendo o carnê do Silvio Santos e não sei o que. Tá, eles vinham te oferecendo, dizendo que trabalhava para o Silvio Santos, mas talvez eles nunca viram o Silvio Santos, nunca pegou na mão do cara. Você está entendendo? É só uma comparação. Não estou comparando ele a Deus, não estou dizendo que ele é um Deus. Estou fazendo só uma comparação. Não quero arrumar mimimi aqui. Mas é só uma comparação, você entendeu? Tá lá, trabalha para o cara, faz tudo para o cara, mas nunca viu, nunca tocou, nunca pegou, mas sabe que o cara existe. Tá entendendo? Então é exatamente isso, Deus. E eu ainda falei mais para o professor, eu falei assim... Tudo tem um começo, tudo tem um começo, um meio e o fim, tudo. Uma história, tudo tem um começo, meio e fim. Então, que nem um livro, por exemplo, um caderno qualquer, ele tem o começo dele é a capa, certo? A capa. Antes da capa não tem nada. Até porque se tivesse alguma coisa antes da capa, essa coisa seria o início, certo? Mas o início é a capa. Aí tem a capa, aí tem o meio... né? E tem o fim. E o fim é a capa de novo. Certo? E se você for ver, tudo é a capa. Entendeu? Então não tem nada antes do início. O início é o início. O meio e o fim é o fim. Entende? É a mesma coisa a Deus. Eu penso assim, eu penso dessa maneira, é a mesma coisa a Deus. Então não tem como explicar. Não tem como explicar. É algo que gera polêmica, é algo difícil de falar. E depois que eu dei essa explicação para o professor, ele gostou, ele acatou, ele achou legal, interessante, e daí ele deu outros exemplos para a gente. Ele disse que teve uma jovem, que o professor fez essa pergunta para eles lá, e ela falou assim, vamos fazer o seguinte, ao meio-dia a gente sobe na laje da escola e eu te provo que Deus existe. Quando foi meio-dia, eles subiram na laje da escola, lá da faculdade, e ela falou assim, tava aquele sol forte, né, aquele dia bonito, e ela falou assim, professor, tira o óculos escuro e olha para o sol por mais de 30 segundos. O professor falou para ela, você tá maluca, se eu fizer isso eu vou queimar as retinas dos meus olhos, eu vou praticamente ficar cego, eu posso prejudicar muito a minha visão. Talvez eu não fique cego, mas vai prejudicar. E ela falou, não, professor, tira e olha, 30 segundos só. 1 minuto, 60 segundos, 30 segundos. Ele, não dá. Aí ela falou assim, então, se você não consegue olhar para algo que está ali, que você sabe que existe, você sabe que tem, você até sente na pele, você sabe que existe, está ali. Se você não consegue olhar para isso, como você quer olhar para Deus? Se você não consegue olhar para algo que foi criado, como você quer enxergar o Criador? Entendeu? E foi uma boa comparação. E ele também falou de um filósofo, que eu não vou lembrar o nome agora, que ele criou a seguinte tese, a seguinte teoria. Deus é como o oceano, o mar. E nós somos como um copo. Pode todo o mar caber dentro de um copo? Não dá. Então, Deus é o mar e nós somos o copo. Cabe a cada um conhecer um pouquinho de Deus. Não pode o mar todo caber num copo, assim como não pode tudo sobre Deus caber em nós. Não cabe a nós saber tudo sobre Deus. O apóstolo Paulo, lá em Atos 17, fala ao Deus desconhecido. Fala que ele pregava o Deus desconhecido. Então, cada um é um copo de tamanho diferente. Tem um copo maior, que sabe mais. Tem um copo menor, que sabe um pouquinho, mas sabe o essencial. É assim que funciona. E o professor deu uma outra teoria também que eu achei muito interessante, que é o seguinte, praticamente uma frase que fala assim, Deus é um motor que move tudo, mas não pode ser movido. Deus é um motor que move tudo, mas não pode ser movido. Isso é só uma comparação, não que Deus seja um motor, claro, é só uma comparação. Que quer dizer o quê? Deus é o que movimenta tudo, Ele que comanda tudo, mas Ele não pode ser movido, certo? Atos capítulo 17... O versículo 23 fala assim, 22 eu vou ler. Estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo eu os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Isso em letra maiúscula.
ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então, isso aqui é um versículo muito interessante, muito bacana mesmo, ao Deus desconhecido, porque Deus sempre vai ser desconhecido. A gente nunca vai conhecer toda a grandeza de Deus, não cabe a nós, entende? Não cabe a nós. É muito difícil de falar ou de explicar. E é isso. Eu acho que outra coisa que eu acho bem interessante é que se você pegar a Bíblia para ler e procurar entender um pouquinho dela, você vai ver que nenhum ser humano, presta atenção, nenhum ser humano teria a capacidade ou teria o emocional e o psicológico tão saudável, tão perfeito para criar histórias como essa da Bíblia, para criar uma Bíblia. Ninguém teria capacidade emocional, espiritual, emocional e psicológica. O ser humano não teria uma capacidade psicológica de criar um personagem como Jesus, por exemplo. Não teria um psicológico tão saudável, tão estabilizado, tão firme para criar um personagem como Jesus. Porque é normal, a gente vê em filmes, em histórias, em quadrinhos, em livros, é normal que o mocinho sempre vença a guerra, é normal que o herói sempre bata no inimigo, mate o inimigo, extermine o inimigo, é normal que o herói sempre saia por cima. E se a gente pegar Jesus ele não fazia isso. Ele não matava, ele não exterminava os inimigos, sabe? Quando ele estava sendo apanhando, crucificado, ele podia se livrar daquilo, mas não. Ele olhou para o céu e falou: Deus, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus conhecia o coração. Jesus pensava lá na frente, já no emocional da pessoa, no físico, no psicológico, no coração da pessoa. Deus perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Se de fato eles soubessem quem eu sou, eles não estariam fazendo isso. Então, nenhum ser humano teria o psicológico tão estável, tão firme, tão saudável que fosse capaz de criar Jesus. Hoje é fácil porque já existe a história, mas na época ninguém teria essa capacidade. Então o que eu quero dizer é que isso só pode ser de Deus, do Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, capacitado por uma divindade espiritual que provém de Deus, certo? Porque se fosse do homem, o homem mesmo não teria capacidade para isso. Porque tudo que o homem pensa é só ambição, coisas que elevam o próprio ego dele, o próprio ego, entende? Então, qual homem que escreveria uma história que fala: eu apanhei no rosto e dei a outra face? Não, a gente sempre quer sair por cima, a gente sempre quer ganhar. Então, é esse o meu pensamento e essa é a prova mais concreta de que Deus existe. Não tem como pensar de outra maneira. Falar que Deus não existe é querer fugir de uma realidade em que nós não podemos ver ou tocar. Querer fugir de algo que a gente sabe que no fundo é real, mas temos medo de aceitar aquilo. Eu penso dessa maneira. Quantos ateus também, se a gente for pesquisar na história, quantos ateus se converteram em seus últimos momentos de vida, né? Porque viram que não tinha para onde correr, entende? Não tem como imaginar Deus, não dá para imaginar Deus. Deus é incrível, é surpreendente, entende? Não dá para imaginar Deus. Deus está acima de tudo, tudo que você imaginar. Se surgir um dia um governador aí, um presidente que domine o mundo, falando que ele é Deus e tudo mais, e que ele domine tudo, não tem como. Porque essa pessoa, para ela aparecer, ela vai querer usar a tecnologia, vai querer usar isso e aquilo, e Deus não necessita de nada disso. Certo? E uma das provas também de que Deus existe, Jesus
veio ao mundo é a Bíblia. Quantos anos a Bíblia atravessou fronteiras? A Bíblia atravessou fronteiras, países e inimigos e tudo mais, e existe hoje e ainda está aqui. Essa é a maior prova de todas. E através desse vídeo aí você leva o seu pensamento aí, reflete bem, pensa bem em tudo que eu falei, pesquisa um pouquinho. Não é errado a gente ter curiosidade, não é errado a gente refletir, não é errado a crítica. Né? Crítica não é você falar mal, crítica é você parar e analisar. Não, calma aí, eu vou ver se isso aqui é isso mesmo, eu vou analisar, vamos ver o que eu acho. Né? Você usa a arte da crítica, a arte da dúvida. A dúvida também, creio eu, não é um pecado. Tem dois tipos de dúvida. A dúvida que você duvida, tipo, eu duvido disso. Agora, não, eu duvido, eu vou ver, eu vou pesquisar, eu vou procurar saber. Entendeu? Bom, é isso.